Vamos lá com o Phil Soares, chefe de análise de ações lá da Orama, para a gente conversar com ele. Phil, seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação. Faz uns dias que a gente não se falava aqui no Top News, hein? Bem-vindo. Olá, olá, tudo bem, né? Tudo bem, Daniel? Tudo ótimo. Muito prazer aqui estar com vocês, como sempre. Tudo ótimo. Phil, vamos lá. Deixa eu trazer essa questão dos combustíveis, porque eu lembro que desde novembro do ano passado, a gente vem conversando sobre essa questão dos combustíveis aqui. Primeiro antes das eleições, porque isso era um grande questionamento, a gasolina ia para R$10, depois aí vem o Jean Paul Prates, ele batendo na tecla que combustível era sim assunto do governo, e aí a gente culmina agora com esse reajuste aí anunciado no mesmo dia em que vem o governo federal anunciando também, inclusive até nova taxa de novo imposto sobre exportação. E também, claro, imposto sobre os combustíveis, a reoneração dos combustíveis. Olhando para a Petrobras, qual que é o impacto do atrativo na companhia diante dessa atuação do governo? Porque o que vinha sendo dito lá atrás, se a gente para poder analisar, somente entrou na prática, realmente é assunto do governo. O governo entrou em ação e determinou, né, o que deveria ser feito. E trazendo mais de brinde aí, 9% aí de imposto para exportação. Falando assim do ponto de vista da Petrobras, né? Primeiramente, o grande medo que a gente tinha ainda não se concretizou, que é o medo da interferência direta, né? Via mudança na política de preço. Então, você fala, mesmo que a paridade esteja tal e tal, eu vou botar mais baixo para controlar a inflação aqui, enfim, período eleitoreiro, tal. Então, isso não aconteceu até o momento. Não significa que não vai acontecer no futuro, né? O governo não sinalizou também que era expressamente contra esse tipo de medida. O que daria pelo menos algum conforto, né? Não completamente, mas algum. Agora, falando das medidas que foram colocadas, né? A gente tem a reoneração, que é basicamente a volta do estado anterior, que na minha cabeça até faz bastante sentido, né? Porque a gente viu aí, ao longo da guerra da Ucrânia, o petróleo bater $130, né? Falando do Brent, né? O contrato europeu, que é o contrato mais usado como benchmark aqui pra gente. Então, bater 130, agora a gente já está numa faixa de 80 com 90, que é alta, mas já é razoável, né? Então, a medida emergencial para você estancar a alta no combustível, uma vez que a alta, que foi um momento excepcional, passou, né? Agora já estamos com preço alto, mas o preço normal, estabilizado. Faria mais sentido, né? Você tirar a medida emergencial. E é curioso que ele não fez isso com o diesel, né? Ele fez com a gasolina, mas o diesel se mantém aí e aí é um aprendizado grande em relação à crise dos caminhoneiros e o poder da classe como organização aí da sociedade. E a tributação sobre exportação, felizmente, né, não colou no Congresso, né? O Congresso está sinalizando aí que não deve deixar a medida caducar, então deve realmente ficar vigente somente por esses 120 dias. A Petrobras não tem tanta influência assim, a Petrobras ela fornece muito para interno, né? Então fornece muito aqui para o mercado interno, para as juniors, né? Oil juniors que a gente tem agora, temos várias juniors, inclusive listadas em bolsa, né? 3R, PetroRio, essas aí iam sofrer bem mais, né? Vão sofrer com esses 4 meses, mas é uma medida controlada, né? Tomara que o Congresso mantenha essa posição de não seguir com essa tributação aí no futuro e mostra também, né, que esse tipo de medida pode ser feito para outros produtos também. Então é um sinal amarelo aí para exportadoras que vem sendo um safe haven aí, um porto seguro para investidor de bolsa hoje. Perfeito. Soares, nós tivemos uma reação positiva depois da retributação dos combustíveis para combustíveis mais ecológicos, se a gente pode falar assim, pelo menos na figura dos sucroalcooleiros que estão listados aqui na nossa Bolsa de Valores. São Martinho recuperou aquelas fortes quedas que havia enfrentado nos 2 primeiros meses do ano, então nós tivemos ali em alguns poucos dias uma recuperação do ativo, inclusive batendo a estabilidade no ano. Foi um ano bem difícil para São Martinho esse começo de 2023, pelo menos na cotação do papel negociado em bolsa. Nós tivemos Geres Machado, temos outras companhias do setor de sucroalcooleiros aqui no Brasil. É uma oportunidade para esse setor, para
ter novamente um crescimento exponencial para suas operações, ou já está bem disseminado no Brasil, não é uma mudança de tributação que fará um grande benefício para esse segmento? Você enxerga boa oportunidade para os sucroalcooleiros com essas pequenas mudanças fundamentais, claro, na distribuição de combustíveis aqui no Brasil, uma redistribuição ali da tributação para os combustíveis? Como é que você está enxergando o setor de sucroalcooleiros, mais voltados, claro, ao etanol, com, claro, a estabilização no preço do petróleo, com essa retributação, uma mudança ali na distribuição dos tributos entre as diferentes categorias de combustíveis aqui no Brasil? Como é que você está enxergando? É uma oportunidade ou tudo que a gente já cresceu lá atrás, então os ativos eles começam a atuar normalmente aí como outras empresas do segmento, não é mais a grande inovação que nós teremos no mercado de combustíveis brasileiro? Esse é um setor, então, primeiro falando do repricing que a gente teve aí recentemente, né? O medo que a gente tinha, né, de mudança na política de preço da Petrobras, e conforme que a gente viu o que aconteceu em 2014, 2013, 14, 15, que a gente teve o controle de preço, isso teve um impacto muito negativo nas produtoras de açúcar e álcool, né? E de álcool, né? Porque o açúcar é um mercado internacionalizado e você não tem esse tipo de questão. Mas o álcool é um mercado bem mais nacional, não tem uma dinâmica externa tão presente. E aí o que você vê é que o preço da gasolina ser segurado para baixo, você estava punindo também o álcool que não ia conseguir vender se não tivesse aí no ratio de 0,7 vezes, porque hoje a nossa frota aqui no Brasil é toda flex. Então, esse é um ponto muito relevante e conforme esse receio, né, conforme o governo não vem sinalizando uma intenção de mudar a política de preço, afrouxa também essa preocupação em relação à açúcar-coleira que, no meu ver, é o maior potencial destrutivo. E essa questão do ESG, né, faz todo sentido. O argumento de colocar a sucroalcooleira, né, o álcool como um combustível ESG faz todo sentido, do ponto de vista de carbono, enfim, de emissão. E é um acerto do governo, né, você considerar o álcool como ESG. O subsídio que foi colocado aí faz todo sentido do ponto de vista eleitoreiro, né? Então o eleitor do Partido dos Trabalhadores vai nessa linha mesmo, né? Uma linha de olhar menos para crescimento econômico, menos para equidade econômica e olhar mais para, enfim, outras pautas aí. Então a gente vê como positivo, claro. Agora, esse setor é um setor que já está bastante grande, a gente vê crescimento, com certeza, é um crescimento muito puxado aí por Raízen, né? Então, por mais que seja maior, a gente tem Raízen com Shell fazendo um trabalho muito forte de internacionalização do etanol como commodity internacional mesmo, e aí se o etanol emplacar como uma commodity internacional, isso é muito bom para todas as produtoras, né? Então você está abrindo uma fronteira de crescimento aí que até hoje não existe. Então isso é super relevante, a gente vê crescimento sim, com certeza. Agora é uma indústria intensiva em capital, né? Então não é um negócio que você possa dobrar de um ano para o outro, não é uma fintech, um e-commerce da vida, mas vemos um crescimento saudável sim, gostamos bastante do case e vemos um crescimento saudável, né? Nesse setor a gente gosta muito, né, de Cosan como um todo, né? Então gostamos da Cosan, né? Achamos que a Cosan é uma empresa aí muito bem tocada, com negócios muito afinados, né? Com uma posição muito interessante no negócio, que se beneficiou muito agora desse stake de 6,5% que comprou na Vale. Então, no cômputo geral, a gente vê as Juniors, né, São Martinho, como sendo um play mais no preço da commodity mesmo, porque é uma empresa que não tem gancho, aposta de crescimento, de dinâmica, de alteração da dinâmica de funcionalidade aí da companhia, e Jalles Machado um play bem menor aí, que a gente não nem olha com muito cuidado. Vamos mudar um pouquinho, vamos entrar um pouquinho no setor siderurgia e mineração, Fio. A gente teve dados aí da China sendo divulgados, na verdade uma revisão inclusive, né, de crescimento lá da China, e a gente sabe que existe uma expectativa gigantesca nessa retomada econômica, isso chegou até já a favorecer o setor ali de siderurgia e mineração, mas agora vem essa revisão. Né? E claro que de cara a gente viu queda do setor, a Vale caiu mais de 3%, já viu um impacto diretamente. Qual que é a interpretação agora que a gente deve fazer? A gente muda as expectativas em relação, pelo menos aí na hora, mas vocês estão mudando um pouco o cenário para o setor de siderurgia com essa revisão também lá da China? Olha, a perspectiva aqui da hora, né, do nosso time de macroeconomia sobre China, é que, enfim, essa analisação aí de uma perspectiva de crescimento mais alto é muito positiva, né? Então, mas no mundo real a gente não deve ter assim
uma efetividade disso na realidade, né? Vemos muito mais como um guidance otimista aí por parte do Partido Comunista do que como uma coisa que de fato vem a se concretizar. Isso dito, né, a gente está hoje com um nível de preço de minério e aço muito favorável, né? Então, independentemente de crescimento de China, né? Claro que o crescimento de China pode dar uma incentivada aí, mas vemos o setor como um todo como bastante favorável, né? A dinâmica estrangeira está boa, a gente está com a perspectiva de atividade econômica aqui no Brasil um pouco menor, mas ainda assim preço sustentando em patamar bastante alto, né? E gostamos bastante, né? Então, hoje, com esse cenário volátil que a gente tem aí de deterioração macro Brasil, a gente está olhando com muito cuidado para commodity, vemos bastante oportunidade em commodity. A nossa preferida aí do setor é a Vale, com certeza, né? A Vale que além de ser um player assim, que é basicamente você apostar, você está ali apostando, minério de ferro, você está acreditando no produto, tal, tem tem algumas opcionalidades, né? Tem o próprio deal aqui com a Cosan, que eu mesmo mencionei, que pode envolver aí uma parte de logística relevante, é o que o mercado especula, né? E tem o deal de metais base, que o Bartolomeu tem falado bastante aí sobre uma valorização, a atração de um sócio estratégico aí para a unidade de metais básicos, que hoje representa só 20% da receita. Então a gente vê muito ponto positivo aí na Vale como investimento, né? Então estamos, né, como você está observando aqui, Cosan, Vale, estamos bastante de olho em blue chip, empresa grande, esporte commodity, para surfar, né, para o investidor de bolsa conseguir se posicionar ali de uma forma que não tenha tanta volatilidade assim, porque os cavalos que foram bons aí nos últimos 4, 5 anos talvez não sejam os mesmos agora, né? Maravilha. Inclusive, principal destaque do dia, agora trocando de alhos para bugalhos, para aproveitar a presença do Phil e essa polivalência nas análises do Phil Soares, sempre participando com a gente por aqui. A gente tem 2 principais destaques no dia, que eram esperados para ser destaques no ano, no entanto, estão perdendo bastante valor. Aí eu estou falando no setor de educação. Edux perdendo mais valor do que Cogna nesses últimos 2 meses. A gente falava de kit Lula, de setor de educação, no entanto, esse começo de ano está um pouco conturbado, a gente não viu tanto uma demanda crescente pelas matrículas agora nesse início de ano. E agora a gente tem a notícia, é claro, do afrouxamento da curva de juros. Todas as pontas hoje perdendo bastante valor nas negociações dos REIs futuros. Então deu uma aliviada no mercado, pelo menos para o dia de hoje. E essa questão também dos fundos de financiamento para a educação. Fio, como é que você está enxergando esse ano de 2023 para o setor de educação? Muito se esperava da recuperação pós-Covid. A gente vê essa recuperação um pouco mais lenta do que o mercado gostaria. No entanto, claro, apresentando ali números até interessantes. O que a gente pode tirar dessas oscilações? Neste momento, o Edux subindo 11,72%, ou seja, crescendo muito o seu valor no dia de hoje. Ainda com 25% de queda no ano, é verdade, mas subindo hoje 11%. E Cogna também subindo bastante. Como é que você está enxergando esse segmento de educação na nossa Bolsa de Valores, que a gente mostrava ali como um kit Lula, como um setor que poderia se beneficiar de uma possível eleição do Luiz Inácio Lula da Silva? Como é que você está enxergando esse começo de ano, que normalmente é o período, é a sazonalidade mais forte para a educação no Brasil? Vamos primeiro, né, comentando sobre o primeiro ponto que você comentou aí, que é a curva de juros amassando, né? Então, se eu sair de educação aqui, o que geralmente é muito sensível, né? Empresa com rentabilidade, fluxo de caixa baixo, endividamento alto. Então, estamos vendo aí, por te dar alguns exemplos aqui, Clear saiu subindo 13%, Enjoei subindo 14,5%, Multilayer subindo 10%, estamos vendo Local Web subindo 10%. Então, você vê que o efeito do juro é realmente o efeito predominante aqui no pregão de hoje, né, com certeza. Essa especulação aí sobre essa notícia, né, sobre o FIES, que pode vir a retornar, é bastante positiva, mas se você parar para pensar, assim, por exemplo, né, Ânima, estamos vendo aí a Ânima subindo nesse momento aqui 12,84, então que 13% de alta na Ânima. A Ânima, dentro do contexto desse setor aqui, é uma das menos que se beneficiaram do FIES, né, uma empresa que realmente não se beneficiou muito, né, por ter uma faixa de preço, uma atratividade aí que não foi uma grande captadora aí de aluno do FIES. A maior beneficiadora, com certeza, foi a Cogna, né? Então, Croton, né? Falando de Croton. Mas estamos vendo aí que o setor inteiro está subindo, é um setor muito endividado, né? Então, falando de Ânima aqui, por exemplo, a Ânima está negociando aí quase 4 vezes dívida líquida EBITDA, muito alto endividamento, e Dux também com seu endividamento bem relevante, Cogna com endividamento muito alto. Então,
essas empresas se beneficiam muito de uma queda de juros, né? Uma possibilidade aí de... A gente perdeu um pouquinho aqui o sinal do Fio Perdemos. Soares. Começamos chuva por aqui por São Paulo e a gente sabe que São Paulo é meio hidrofóbica, né?